violentos incêndios florestais, ondas de calor, fortes tempestades, derretimento das geleiras, aumento do nível do mar. Os efeitos do aquecimento global causado por nós já pode, infelizmente, ser sentido em quase todas as regiões do planeta. Para entender aquecimento global, a gente primeiro precisa dar uma olhada para onde? Para a atmosfera do planeta Terra. Você precisa saber, por exemplo, que ela é formada por vários gases, sendo que 78% dessa nossa atmosfera é composto por gás nitrogênio, 21% gás oxigênio, 1% da nossa atmosfera tem gás argônio e 0,03% é gás carbônico. Além disso, a gente também vai encontrar na atmosfera quantidades muito pequenas de outros gases, como é o caso do óxido nitroso, do dióxido de nitrogênio, do metano, do hélio, do criptônio e, obviamente, nós também vamos ter vapor de água na nossa atmosfera. Agora, um detalhe interessante é que a maior parte desses gases atmosféricos, eles se encontram numa parte da nossa atmosfera que se chama troposfera. A troposfera, ela é a camada da atmosfera mais próxima da superfície terrestre e também onde vão se formar a maioria dos eventos climáticos que a gente conhece. Agora, o que eu quero que realmente você guarde é que a atmosfera, ela é fundamental para a existência de vida no nosso planeta, justamente por ela conter gases que são essenciais para a vida e também impedir que a Terra, sabe o quê? Que a Terra perca calor. É como se a atmosfera atuasse como um cobertor no nosso planeta. E isso só ocorre por conta desses gases atmosféricos e principalmente aqueles gases que têm a capacidade de reter calor, como é o caso do gás carbônico, do metano e do vapor d'água. Todos esses gases que estão na atmosfera e conseguem reter calor, eles recebem um nome. Eles são chamados de gases do efeito estufa. Para entender melhor como é que esse efeito estufa que ocorre na Terra funciona, como é que esses gases do efeito estufa atuam para deixar a Terra um pouco mais quentinha e permitir que a vida se estabeleça e se mantenha aqui, a gente obviamente tem que falar da nossa principal fonte de energia, que é justamente quem? É justamente a luz do Sol. Essa luz do Sol, ela é formada por vários tipos de radiações eletromagnéticas. E essas radiações eletromagnéticas, cada uma delas tem um comprimento de onda específico. Eu quero te mostrar isso melhor agora ali no nosso quadro. Então bora dar uma olhadinha nas radiações que o Sol envia aqui para o nosso planeta. De todas elas, só uma parte é visível, que é justamente aquelas que a gente conhece como as 7 cores do arco-íris. Então nós temos lá o vermelho, o laranja, amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, né? Então são as cores que a gente consegue enxergar, que estão lá na luz solar. Agora, existem radiações que o nosso olho não consegue captar, mas que o Sol está enviando para cá e que tem grande importância na nossa vida. Por exemplo, a radiação ultravioleta que o Sol envia, a gente não consegue enxergar ela. Só que ela é muito importante, porque ela é responsável pelo bronzeamento da nossa pele e, principalmente, ela é responsável pelo câncer de pele. Tanto é que existe um gás na atmosfera que nos protege contra essa radiação ultravioleta, que é quem? É o ozônio, que forma a famosa camada de ozônio. Só que para nossa aula aqui, eu quero que você fique mais atento a uma radiação solar, que é a radiação infravermelha. É essa radiação que a gente não consegue enxergar, mas é essa radiação que está relacionada com o efeito estufa e com o aquecimento do nosso planeta. Então, concentra aqui que eu quero te mostrar direitinho como esse processo pedagógico funciona. Aqui está o nosso Sol velho de guerra, o astro-rei, e ele, obviamente, vai mandar lá as suas radiações, mas a gente quer falar de radiação infravermelha. Parte dessa radiação que é enviada para a Terra vai ser o quê? Vai ser refletida pela atmosfera, vai ser refletida pelas nuvens e retorna para o espaço.
Só que uma parte da radiação infravermelha consegue passar pela atmosfera e atinge a superfície do planeta Terra. E aí o que vai acontecer é que esse calor que chega na Terra vai ser absorvido. Vai ser absorvido pelos oceanos, vai ser absorvido pelo solo, vai ser absorvido pelos seres vivos. Só que a Terra, o que acontece? A Terra ela vai liberar esse calor de volta. Ela libera essa radiação infravermelha. E parte dessa radiação infravermelha que a Terra libera vai para o espaço. E agora é que vem o detalhe. Só que parte dessa radiação, radiação infravermelha, vai ficar presa na atmosfera. Vai ser capturada na atmosfera por quem? Pelos gases do efeito estufa. Então esse calorzinho fica retido na nossa atmosfera. E isso que é responsável pelo efeito estufa, que é fundamental, é um evento natural e é fundamental para a vida no nosso planeta. Só que agora, imagina num determinado momento a gente jogando muito gás estufa aqui. O que vai acontecer? Cada vez mais calor será retido na atmosfera. E é justamente isso que vai causar o aquecimento global. É mais ou menos o que acontece quando você vai para a praia de carro. Já foi para a praia de carro? E aí a única vaga de estacionamento que tem é justamente aquela que vai levar sol na moleira o dia todo, sabe? O dia todo o sol vai ficar batendo no teu carro. Final do dia, o que acontece? Você vai lá, né, felizão, refrescado no mar, abre a porta do carro, meu senhor, sai o capeta lá de dentro, de tão quente que tá dentro do carro. Para a gente visualizar melhor esse efeito estufa que acontece no nosso planeta, nós temos que pensar, por exemplo, naquelas estufas de planta. Sabe aquelas estufas todas de vidro? Porque o vidro transparente dessas estufas, ele permite a entrada da energia luminosa do Sol. Então ele age de forma semelhante aos gases atmosféricos que envolvem o nosso planeta. Parte dessa energia que entra na estufa vai ser absorvida por quem? Pelas plantas, pelo solo, e depois essa energia vai ser reirradiada. E essa radiação infravermelha, esse calor, vai ser retido pelo vidro da estufa e por isso é que ela fica aquecida. Assim, a essa altura do campeonato, você já deve ter reparado que a atmosfera ela é fundamental para manter a temperatura do planeta equilibrada. E obviamente que qualquer mudança que a gente faça na composição dessa atmosfera vai afetar toda a vida do planeta. E é justamente isso que está acontecendo, de forma extremamente acentuada, principalmente nas últimas décadas. Por conta do quê? Por conta da queima dos combustíveis fósseis, como é o caso da gasolina e também do óleo diesel. O que acontece é que durante o processo de queima desses combustíveis fósseis, ocorre a liberação principalmente de gás carbônico. E o gás carbônico ele é um gás estufa, ou seja, ele é um gás que tem capacidade de reter calor. Então o que acontece é que esse gás ele vai se acumulando na atmosfera e vai fazendo o quê? Com que o efeito estufa fique mais intensificado. O efeito estufa light é bom para a Terra, mas se você ficar socando de gás carbônico ali o tempo todo, você vai o quê? Você vai intensificando esse efeito estufa, fazendo com que a temperatura média do planeta aumente. E é justamente a esse fenômeno de elevação da temperatura média do planeta que a gente dá o nome de aquecimento global. O que vem acontecendo é que a temperatura média do planeta está subindo cada vez mais. E embora sim, o planeta já tenha passado por situações semelhantes durante a sua história de bilhões de anos, dessa vez as causas do aquecimento global, elas não são naturais. Quem está causando essa elevação da temperatura da Terra são as atividades humanas. Segundo o último relatório do IPCC, que é justamente o quê? O que é o IPCC? É o órgão responsável por juntar milhares de estudos científicos que estão sendo feitos ao redor do mundo e transformar isso num documento que tenha uma linguagem acessível para os tomadores de decisões, políticos, governos, enfim, empresários. Então, nesse último documento que eles fizeram, o que eles falaram é que a chance dos seres humanos serem os responsáveis pelo aquecimento do planeta, ela está entre 90% e 100%. Olha só, 90% a 100% de certeza de que quem está causando toda essa catástrofe climática são as nossas ações.
Inclusive, esse último relatório foi classificado como um alerta vermelho para a humanidade. O maior vilão do aquecimento global é o gás carbônico, como eu já te falei, e ele resulta principalmente da queima de combustíveis fósseis e também da queimada das florestas. Só para você ter uma ideia, em 2013, a concentração de gás carbônico ela ultrapassou pela primeira vez a marca de 400 partes por milhão, que você vai ver muitas vezes representadas por ppm. ppm significa partes por milhão. Esse aumento repentino na quantidade de gás carbônico emitido para a atmosfera coincide justamente, sabe com o quê? Com a nossa primeira revolução industrial. Porque foi nessa revolução industrial que a gente começou a queimar carvão mineral para produzir energia. Carvão mineral é combustível fóssil. Só para você ter uma ideia, antes da Revolução Industrial, que aconteceu lá no século XVIII, a concentração de gás carbônico na atmosfera era de aproximadamente 280 ppm. E atualmente a gente está chegando perto, sabe de quanto? De 420 ppm. E esse valor, ele não para de aumentar. E o mais interessante é que quando você coloca os dados da temperatura média do planeta e da emissão de gás carbônico, você não precisa ser nenhum gênio para enxergar que existe uma relação. Então, basicamente, o que a gente está fazendo há mais de um século é pegar um carbono que deveria estar no fundo da Terra, ou um carbono que deveria estar aprisionado dentro das plantas, dentro das árvores, e a gente está queimando isso e jogando esse carbono de volta na atmosfera na forma de gás carbônico. Então, a gente está alterando o ciclo natural do carbono na Terra. E, obviamente, que uma hora a conta ia chegar. Não, vou queimar um carbono que devia estar embaixo da terra, vou queimar aqui um carbono que deveria estar sequestrado dentro de uma árvore e não vai dar nada. Vai dar um aumento danado de gás carbônico na atmosfera e a consequência disso é o aumento da temperatura média do planeta. Vale salientar que além do gás carbônico, outro gás de estufa que também tem grande contribuição para o aquecimento do planeta é o metano. Embora o metano dure menos tempo que o gás carbônico na atmosfera, ele é 20 vezes mais potente na retenção de calor do que o gás carbônico. Ele retém muito mais calor do que o gás carbônico, sendo que nos últimos 200 anos, a quantidade de metano na atmosfera mais que dobrou. O metano, ele é um gás liberado no processo de decomposição de matéria orgânica em pântanos e charcos. Ele também é liberado no vazamento de gasodutos, na mineração do carvão, no derretimento do gelo das geleiras e principalmente pelo processo de digestão dos bovinos. Então guarde que a pecuária ela contribui muito para o aumento da concentração de gás metano na atmosfera. E obviamente que a pecuária contribui também para o aquecimento do planeta. Além do metano e do gás carbônico, ainda existem outros gases na atmosfera que também contribuem para o aumento da temperatura média do planeta. Então a gente vai ter aí o óxido nitroso, que é liberado a partir do uso de fertilizantes na agricultura. A gente tem o hexafluoreto de enxofre, que é um isolante elétrico. A gente tem o hidrofluorcarbono, que é usado em refrigeradores, que é usado em ar-condicionado. E a gente também tem o perfluorcarbono, que é usado na fabricação de alumínio. Todos esses gases também são liberados para a atmosfera. Obviamente que em quantidades muito pequenas, mas eles também contribuem para o aquecimento do planeta. Agora, olha aqui no meu olho que eu quero te falar uma coisa. O aquecimento global, ele gera instabilidade climática. A gente tem que entender que o desenvolvimento da civilização humana, ele está diretamente ligado a um clima estável. Esse clima estável, ele foi o responsável por permitir que a gente fizesse planejamento a partir do comportamento do clima. Então a gente por milhares de anos conseguia prever quando ia chover mais, quando ia chover menos, quando ia ter sol, quando ia ter seca, e assim a gente poderia plantar alimento na época correta. A verdade é que durante os últimos 10 mil anos, a humanidade sabia exatamente o que esperar do clima da Terra. Essa estabilidade, ela foi quebrada. Então a primeira consequência é justamente o quê? A instabilidade cada vez maior do clima. E isso, obviamente, pode trazer consequências gravíssimas. Vale lembrar que o conceito de clima, ele é diferente do conceito de tempo. Quando a gente fala de tempo, a gente está se referindo às condições atmosféricas que são registradas durante um período curto de tempo.
né? Então, quando a gente está falando de tempo, a gente está falando de algo momentâneo, como, por exemplo, uma onda de frio que está chegando no Brasil. Então, isso permite a gente dizer o quê? Que o tempo vai esfriar. Já o clima, ele se refere aos padrões do tempo por um longo período. E dessa forma, ele vai nos mostrar os padrões climáticos de uma região ou até mesmo de toda a Terra. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Um dia chuvoso no município de Cabaceiras não vai mudar o fato de que o estado da Paraíba tem o clima seco. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente fica observando o conjunto dos tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar por um período assim de 30 anos. Ah, como é que é o tempo hoje, como é que é o tempo amanhã, depois da manhã. Fica olhando o tempo por 30 anos. E a partir daí, na média que você tiver ali, você vai ter o clima. Aí você consegue dizer como é o clima daquela região. Então, mesmo que esteja fazendo mais frio do que a média em uma região específica, o mundo como um todo, na média, ele está mais quente. E essa mudança do clima, obviamente, vai alterar a forma como as correntes marítimas, as correntes de vento e outros fenômenos meteorológicos funcionem ao redor do mundo. Vai alterar isso, fazendo com que eventos meteorológicos extremos aconteçam, tanto eventos de frio quanto eventos de calor. Vale sempre salientar que tempo e clima são influenciados por vários elementos, e ele é sensível a alterações em cada um desses elementos. Temperatura, pressão, massas de ar, regime de chuvas, latitude, altitude, vegetação, relevo e muitos outros fenômenos e fatores, eles estão interligados entre si, influenciando uns aos outros mutuamente, e é a partir daí que vem o clima, e é a partir daí que vem o tempo. Isso quer dizer que nem sempre um fenômeno climático anormal, ele é causado pelo aquecimento global. E também é por conta de tantas variáveis que existem para determinar se hoje vai estar quente, se está frio, vai chover, não vai. São tantas coisas que às vezes o que acontece? Aquele cara lá da previsão do tempo acaba errando, né? E obviamente que isso acaba dando abertura para os negacionistas do clima. A gente tem outras anomalias climáticas, como é o caso do El Niño, que é o aquecimento anormal das águas do Pacífico, e também da Laninha, que é o resfriamento anormal das águas do Pacífico. Esses dois fenômenos, eles podem causar um comportamento diferente do clima, mas isso não anula o fato de que o planeta está ficando mais quente. Só que nem sempre um fenômeno extremo meteorológico está sendo causado por esse aquecimento. Mas obviamente que uma das consequências mais famosas do aquecimento global é justamente o aumento da temperatura média em várias regiões do planeta. Esse é o efeito principal. Cada vez mais a gente vai testemunhar dias com temperaturas extremas. Recentemente, o Canadá registrou a temperatura mais alta da sua história. A mesma coisa aconteceu em Portland e Seattle, nos Estados Unidos. Em 2020, foi registrada uma temperatura recorde na Antártica, 18 graus na Antártica, dava para você andar de regatinha na Antártica. A mudança do clima do planeta também está causando o quê? Mais tempestades e nevascas extremas. Recentemente a gente teve as enchentes mais mortais da Alemanha e da Bélgica, dezenas de mortos. Obviamente que esses países já tiveram eventos com chuvas fortes, só que essas chuvas vieram numa época atípica e elas duraram muito mais tempo do que se observava em anos anteriores. Recentemente a gente também teve a tempestade Uri, que trouxe uma nevasca gigantesca para o Canadá e para os Estados Unidos, sendo que várias cidades quebraram recorde de temperatura negativa. Além disso, episódios de secas mais frequentes e prolongadas vão ser cada vez mais comuns. As chuvas, elas estão se tornando cada vez mais imprevisíveis, causando mais episódios de seca e desertificação. O Brasil, por exemplo, nesse momento, passa por sua pior seca desde que o fenômeno começou a ser medido em 1910. O aumento da temperatura média da Terra também está acelerando o processo de derretimento das geleiras. Só para você ter uma ideia, nos últimos 20 anos, as geleiras da Groenlândia perderam em média 152 bilhões de toneladas de gelo por ano. Atualmente, a Groenlândia vem perdendo 10 mil metros cúbicos de gelo por segundo. A gente tem que lembrar que o gelo, por ser branco, ele reflete a luz do sol de volta para o espaço. Quando esse gelo derrete, o solo escuro fica exposto
E dessa forma, o calor que antes era refletido, agora ele é absorvido, acelerando ainda mais o derretimento do gelo que ainda resta. Obviamente que o derretimento do gelo acaba fazendo com que os níveis dos oceanos acabem se elevando. O aumento de 1 metro no nível do mar representa cerca de 120 milhões de desabrigados no mundo, o que vai causar, obviamente, uma gigantesca crise migratória. O derretimento da geleira da Groenlândia vai aumentar o nível do mar no mundo todo em 7 metros. Tanto é que várias cidades litorâneas já começaram a se preparar para isso. Além disso, existe muito metano armazenado embaixo do gelo. Quando esse gelo derrete, todo esse metano que estava aprisionado começa a ser lançado na atmosfera, e isso vai agravando ainda mais o efeito estufa. Outra consequência do aquecimento global é a elevação da temperatura dos oceanos, e isso afeta todas as formas de vida marinha, principalmente os recifes de corais. Só para você ter uma ideia, nos últimos anos, o aquecimento das águas oceânicas vem causando um fenômeno que é conhecido como branqueamento dos corais, que causa a morte desses animais. Onde vivem, eu não sei se vocês sabem, mas nos corais vivem 1/4 de todas as espécies marinhas. E quase 1 bilhão de pessoas dependem dos recifes de corais para sobreviverem. Os oceanos também absorvem 1/3 do gás carbônico atmosférico, ou seja, quanto mais a gente joga gás carbônico na atmosfera, mais os oceanos absorvem esse gás. E por conta disso, essas águas oceânicas, elas ficam mais ácidas. E isso causa a morte de vários organismos, como é o caso, por exemplo, dos moluscos, ostras, mariscos. A acidez do oceano reduz a quantidade de carbonato na água. E o carbonato é matéria-prima fundamental para que esses animais consigam construir as suas conchas. E claro que com o aumento da temperatura, algumas espécies de plantas, elas acabam antecipando a produção de flores e frutos. E isso não só vai alterar a reprodução das plantas, como também altera o ritmo de vida dos animais que utilizam essas plantas como alimento. Então as mudanças climáticas, elas estão acontecendo de uma forma tão acelerada que elas não estão permitindo que milhares de espécies tenham tempo para conseguir se adaptar a todas essas mudanças. Só para te dar um exemplo, vários anfíbios, sapos, rãs, pererecas, vão desaparecer por conta do aumento da temperatura, já que esse grupo de animais ele é extremamente sensível às variações climáticas. Então perceba que todas as consequências causadas pelo aquecimento global, elas não vão acontecer. Elas já estão acontecendo. E quanto mais a gente demorar para tomar as medidas necessárias para reduzir as emissões de gases estufa, mais irreversível esse processo vai se tornar, causando, por incrível que pareça, a nossa extinção. Sério, a coisa vem piorando tanto que em 20 anos como biólogo, essa é a primeira vez que eu estou usando a expressão extinção humana numa aula. Desde 1992, com a Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, e a criação da Agenda 21, que o mundo vem, de alguma forma, discutindo como resolver esse problema. Essa Agenda 21, ela fala justamente de desenvolvimento sustentável, ou seja, nós temos que buscar o desenvolvimento de forma que atenda às necessidades do presente, sem afetar o suprimento das necessidades das gerações futuras. É basicamente continuar se desenvolvendo de forma sustentável, preservando ao máximo os recursos naturais do planeta. E desnecessário dizer que 30 anos depois, a maior parte das pessoas continua cagando para desenvolvimento sustentável. Em 1997, no Japão, a gente até que deu uma evoluída nesses acordos mundiais do clima, porque foi nesse ano que foi criado o Protocolo de Kyoto, você já deve ter ouvido falar dele, que estabelecia que até 2012, os países industrializados, eles tinham que reduzir em 5,2% a emissão de gases do efeito estufa. Em relação ao quê? Em relação aos níveis alarmantes que foram detectados em 1990. Então, em 1990 a gente estava emitindo quantidade X de gás carbônico para a atmosfera. Esses países, com o protocolo de Kyoto, tinham que reduzir isso em 5,2%. Adivinha? Não deu certo. E o que aconteceu, na verdade, foi um aumento de 16% na emissão de gases estufa entre 2005 e 2012.
Depois disso, a gente teve uma porrada de encontro, muita conversa e muito pouca ação. Até que chegou 2015 e a gente teve um sopro de esperança com o Acordo de Paris, que aconteceu na 21ª Conferência das Partes, a famosa COP21. Esse acordo ele foi assinado por 195 países, com o comprometimento de não deixar que o aumento da temperatura global passe dos 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-revolução industrial. Até porque, se passar dessa temperatura, é o nosso fim. Pelo Acordo de Paris, cada país precisa apresentar suas próprias metas para conseguir reduzir as emissões de gases de estufa. O mais interessante é que apenas 10 países são responsáveis por 68% das emissões de gases do efeito estufa. Com destaque, obviamente, para os Estados Unidos e para a China, que são os 2 países que de forma disparada, mais contribuíram e mais contribuem nesse momento para essa catástrofe climática que a gente está presenciando. Mas assim, a grande verdade é que no final de cada uma dessas conferências climáticas, a sensação que fica é de que os governos nada vão fazer contra o fim do mundo. A gente está caminhando a passos de tartaruga. E é importante ressaltar, sem alarmismo, que as decisões e ações que serão executadas nessa década vão, sem sombra de dúvida, definir o nosso futuro aqui no planeta. Essa é a nossa última chance em reduzir as emissões de carbono, além de criar soluções para suavizar os impactos que já são inevitáveis. A gente precisa reduzir o desmatamento, aumentar áreas florestais e investir em geração de energias limpas. Só que, infelizmente, existe uma grande pressão de setores da economia para que nada disso aconteça. Até porque a indústria dos combustíveis fósseis, ela movimenta trilhões de dólares todos os anos. Para essa indústria, é muito interessante gerar a dúvida e polarizar a discussão, já que na língua dessa galera, só o dinheiro importa. Então nessa aula, você aprendeu que o efeito estufa ele é um fenômeno natural e fundamental para a manutenção da vida no nosso planeta. Você também viu que várias atividades humanas estão contribuindo para o aumento dos gases do efeito estufa na atmosfera, principalmente o gás carbônico e o metano. Guarde que o excesso desses gases na atmosfera está causando o aquecimento global e que esse aquecimento causa várias consequências, como é o caso do aumento da quantidade de dias quentes, tempestades, secas, derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, acidificação dos oceanos e extinção das espécies. No mais, lembre-se sempre, a mudança climática, ela é real, ela está acontecendo agora mesmo. Essa é a ameaça mais urgente que a nossa espécie precisa enfrentar. A gente precisa trabalhar juntos e deixar de fingir que essa luta não é nossa. Bora pra cima! Maravilha! Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço, tchau!